2 Coríntios capítulo 12, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e viu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não, porém, de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê, ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém. Pai, fale conosco nesta noite, que a Tua palavra possa nos alimentar, possa nos guiar, possa nos dirigir e possa nos fortalecer para essa caminhada que o Senhor nos propõe nesta nova etapa da nossa vida. Que o Senhor abençoe essa igreja, que o Senhor amplie a visão dessa igreja, que o Senhor fortaleça o Teu povo. E ó Deus querido, que ao invés de deixarmos um rebanho de ovelhas sem pastor, ó Deus, que possamos deixar um rebanho com pastores, mas um rebanho de ovelhas pastoras, de ovelhas com coração de pastor, com capacidade, Senhor, de se guiar e com capacidade de guiar essa cidade aos Teus pés. Nós oramos nesta noite, fale conosco, no nome de Jesus, amém e amém. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: meu querido ou minha querida, você pode até ser fraco, pode até ser muito fraco, mas a graça do Senhor é sobre você, e o poder de Deus se aperfeiçoará na sua fraqueza. Você crê nisso? Amém. Amém. Todos nós somos inclinados a crer que se fôssemos mais inteligentes, mais fortes, mais capacitados, mais famosos, mais engraçados, ou qualquer outra coisa, nós poderíamos realizar mais para Deus ou para nós mesmos. Às vezes nós olhamos para nós ou olhamos para nós comparados com outras pessoas que são melhores do que nós do nosso ponto de vista. E nós pensamos o seguinte: olha, se eu fosse como ele ou como ela, aí sim, Deus poderia fazer algo poderoso em minha vida. Eu já tive muito disso. Quando eu comecei a servir a Deus para valer, eu tinha tantos complexos. Eu já falei deles outras vezes. Mas uma vez eu descobri que o meu ombro era muito estreito. E eu via todas as pessoas com os ombros normais. Só eu quase com o meu ombro estreito. E eu falava o seguinte: gente, eu sou deformado. Tem gente com o ombro largo. Por que Deus não me fez com o ombro largo? E de certa forma isso me fazia me sentir inferior. Mas esse sentimento de inferioridade me fazia pensar que Deus não poderia me usar. Que uma pessoa fisicamente completa poderia ser mais usada por Deus do que uma pessoa com o ombro estreito. Depois descobri que meu queixo era pequeno.
Todo mundo tem o queixo para frente, o meu para dentro. E também esse negócio me fez mal na época. Como é que Deus pode usar um pastor sem queixo? Billy Graham tinha queixo. Com certeza Paulo tinha queixo. Até Jesus tinha queixo. E agora eu não tenho queixo? Que negócio é esse? Aí eu deixei a barba crescer. Demorou, porque eu cheguei aqui nem barba eu tinha. Eu estava saindo da adolescência. Aí eu tive que esperar a barba nascer. Aí cresceu, eu não tirei mais. Falei, pelo menos disfarça, né? Eu sei que não disfarça. Todo mundo sabe que eu não tenho queixo. Mas quando eu olho e vejo a barba, eu acho que eu tenho. Às vezes nós olhamos para as pessoas que são mais engraçadas, que contam piadas, que fazem as pessoas rir, e nós pensamos que elas poderiam ser melhores do que nós, e porque nós não fazemos ninguém rir? Normalmente, eu sempre levo a vida um pouco sério. Na minha casa, quando eu morei com meu pai, na infância e adolescência, teve épocas que meu pai chegou a pensar que rir demais era pecado. Aí a gente não ria. Quando começava a rir, eu falei, que risaiada é essa? Aí a gente ficava sério. Então, aí você encontra alguém que quando começa a conversar com você, ele ri à vontade. Coloca um pouquinho de sol no retorno para mim. Vai ser o último dia por enquanto. A pessoa te faz rir, conversa com o Flávio para você ver. Eu fico pensando, gente, se eu fosse igual o Flávio, pregando aqui, vocês iam fazer xixi na roupa de rir, quando eu estivesse pregando. Pelo menos a metade da igreja ia sair assim, ó, escondido. Assim. Porque o cara é engraçado. Você começa a conversar com ele, você já começa a rir. Tem gente que é assim mesmo. Mas eu não sou assim. E eu pensava, Deus vai usar um cara sério, um cara que vai fazer piada, estraga toda piada que conta. Né? Enquanto o cara tira piada em tantas coisas, a gente estraga todas as piadas que existem quando vai contar. E a gente começa a pensar que se a gente não tiver certas coisas em nós, Deus não pode nos usar para realizar grandes coisas, porque nos sentimos incapazes. Só que nós estamos enganados, porque a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, não na nossa fortaleza. Paulo disse, e você lê nesse texto, que as grandes experiências que Paulo teve, as visões que ele teve, os milagres que ele realizou, teve épocas que o lenço de Paulo curava, que ele impunha as mãos e as pessoas eram cheias do Espírito Santo, que ele pregava e uma cidade inteira se convertia. E se você estudar com cuidado o ministério missionário de Paulo, você vai perceber que todo o mundo da época conheceu o Evangelho, todas as cidades ouviram o Evangelho, teve uma região inteira que ouviu o Evangelho em 24 meses de ministério do apóstolo Paulo. Um cara com um ministério impressionante. Tem uma vez que ele diz que pela graça de Cristo, ele fez mais do que todos os apóstolos, mas no original o texto diz que ele fez mais do que todos os apóstolos juntos. Paulo foi impressionante, o ministério dele foi impressionante, mas a grande verdade é que os resultados do ministério de Paulo não vinham da sua força física, não vinha de sua força intelectual, sua capacidade intelectual, não vinha de suas experiências emocionais, mas vinha de sua fraqueza. Ele deixa bem claro que não foi nenhuma habilidade dele que fez tudo aquilo, foram as fraquezas dele, as limitações. É interessante que Paulo descobre nesse texto, sem entrar em detalhes, se o espinho na carne que ele tinha era problema físico ou qualquer outra coisa. Mas quando você lê Gálatas 4:12, você vai ver ele falando de uma enfermidade física que foi a causa dele pregar o Evangelho. E isso fez com que muitas pessoas acreditassem nele, alguns, se possível, até arrancariam os olhos para lhes dar, no sentido de que fariam qualquer sacrifício para ele. Paulo tinha algum problema em alguma área qualquer, que era uma vergonha para ele, e aqui ele chama de mensageiro de Satanás, que o esbofeteava, e que por 3 vezes ele pediu a Deus
para livrá-lo daquilo, e Deus não o livrou. E ele disse o seguinte, que a resposta que Deus deu para ele, que o consolou, foi o seguinte: olha, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo, então, descobriu o seguinte, que a sua limitação pessoal, seja ela qual fosse, o deixou mais humilde, e lhe deu condições necessárias para que Deus pudesse usá-lo. Quando eu sei que não é a minha capacidade, quando eu sei que não é o que eu sou, de onde eu vim, a história que eu tenho, que faz alguma coisa, mas quando eu entendo que é Deus que faz isso através de mim, eu não tenho do que me gloriar. O que eu fiz? Imagina que se Deus saísse de mim, e eu falasse assim: olha gente, agora sou eu aqui, eu larguei esse negócio de Deus, Espírito Santo, Jesus e palavra, vamos comigo. Quem aqui iria comigo sem Deus? Se eu falasse, eu sou Deus, quem iria comigo? Acabou meu ministério. Ninguém. Então como é que eu posso pensar que Deus fez que eu fiz alguma coisa? Que a minha habilidade, a minha beleza, a minha feiura, a minha altura, a minha baixeza fez alguma coisa? Paulo não tinha por que se gloriar, porque antes ele era matador de crentes, e agora ele era ganhador de almas, mas era o poder de Deus e não ele. Porque antes ele era muito intelectual, era muito inteligente, e Deus não fez nada através dele. Mas quando o poder de Deus começou a agir na vida dele, a graça de Deus veio sobre ele, ele começou a fazer coisas extraordinárias. Olha, queridos, hoje nós vamos ver 4 exemplos em que a fraqueza humana colocou em operação o poder de Deus. E o meu desejo nessa noite é que Deus te ajude a olhar para a sua fraqueza com olhos diferentes, sabendo que Deus não te chamou por causa de nenhuma outra coisa, a não ser porque Ele quer usar a sua fraqueza. Deus te escolheu, sabendo que você não teria nenhuma capacidade sem Ele, que a sua limitação é o instrumento que Ele deseja usar para revelar a graça dEle e a misericórdia dEle. O que eu vou falar não é nada novo, o que eu vou falar não é nada que eu já não tenha falado nesses 16 anos, mas eu quero que você pense comigo a respeito desses exemplos que nós vamos analisar. Quando você lê a Bíblia a respeito de Abraão, em primeiro lugar você vai ver que Abraão não tinha idade e Sara não tinha saúde para realizarem o propósito de Deus. Quantas pessoas aqui nós temos de 75 anos de idade? Só para eu saber. Tem alguém aqui? 75. Tem um? Nenhum? Hoje de manhã tinha um. Não tem nenhum aqui de 75 anos. Tem um? O senhor tem 75? Redondinho? Então o senhor tem a idade que Abraão tinha quando Deus o chamou para cumprir o seu propósito. Irmão Virgílio, é o nosso Abraão de hoje. Abraão não tinha idade, Sara não tinha saúde, só que Deus chama Abraão e diz o seguinte: eu quero fazer uma nação de você com 75 anos e da sua mulher estéril. Ele tinha a graça de Deus para ser pai de uma nação, ele só não tinha idade e Sara não tinha saúde. Eu te pergunto, por que Deus escolheu uma mulher estéril para ser mãe de uma numerosa nação? Com tantas hebreias vigorosas que você conhece lá no Egito, mulheres que pariam 5 por vez. Em vez de Deus escolher uma mulher que gera 5 de cada vez, Ele escolhe uma que não gera ninguém. Por quê? Por que Deus escolhe um homem que já está mais para se aposentar do que para começar alguma coisa? Sabe por quê? Porque Deus não precisa do que você pode dar. É Ele que quer te capacitar para o que Ele deseja realizar. Deus não está olhando para o seu potencial, Ele está olhando para a sua fé. Deus não quer saber o quanto você fará,
Ele quer saber o quanto você se renderá a Ele. Deus não quer saber qual é a sua força, Ele quer saber qual é a sua dependência. E era isso que Ele estava fazendo com Abraão. Ele chama um homem velho e uma mulher estéril e diz: eu quero fazer algo com você. Ele só tinha a graça de Deus e era tudo que ele precisava. E eu quero te dizer uma coisa: pode até te faltar forças, mas não faltará a palavra de Deus para te sustentar e para te colocar na posição que Deus deseja te colocar. Você pode olhar à sua volta e não vai ver forças em lugar nenhum, mas você terá a palavra de Deus te dizendo: eu sou contigo, tenha bom ânimo, eu sou contigo, eu te levantei, eu te escolhi, eu te chamei, eu estou à sua frente, eu irei contigo. É isso que você precisa. A graça de Deus te basta. Nós somos fracos, mas Deus é forte. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O segundo exemplo que nós vemos na palavra de Deus é o de Gideão. Gideão não tinha meios para livrar o seu povo dos seus inimigos. Quem era Gideão? Gideão era um homem, filho de uma família pobre e pequena, numa tribo pequena, não tão pequena, era a menor. De todas as tribos de Israel, era a menor. A família dele era mais pobre e ele era o mais novo. Como Deus pode usar o mais novo da família mais pobre da menor tribo? Por que Deus escolheu ele? Por que Deus não escolheu alguém mais expressivo? Por quê? Olha, queridos, Gideão estava vivendo um tempo muito difícil, e a nação inteira, porque os inimigos vieram a Israel para tomar tudo que Israel produzia. E a Bíblia diz que eles vinham como gafanhotos, cobriam toda a terra, e os seus animais eram tão numerosos que era como a areia do mar, da praia. A terra ficava coberta de animais e de inimigos. Israel foi perdendo as forças e as esperanças, foi abandonando suas casas, subindo as montanhas, entrando nas covas, atrás das fortificações, vivendo em buracos, escondido, sem identidade, sem comida. E a Bíblia diz que eles levaram tudo e não deixaram Israel sustento algum. Eles não tinham nada, nada, nada. Se você olha pela ordem natural, quando um bando de gafanhotos, uma nuvem de gafanhotos vem sobre uma roça de trigo, normalmente os gafanhotos devoram tudo. Eles cortam as folhas, depois aquelas partes mais durinhas da folha, depois o tronco, a terra fica limpa, como esse chão aqui, ó. Se você nunca viu, entra no YouTube e digita lá assim: ataque de gafanhoto. Não fica nada. Parece que alguém passou ali e varreu o chão. Eles levam tudo. Então a ordem natural é que o gafanhoto consuma o trigo. Mas a Bíblia diz que Gideão preparou 300 homens e antes da guerra ele desceu até o vale onde estavam os midianitas com alguns dos seus homens. E a Bíblia diz que eles escutaram alguém comentando o seguinte: essa noite eu tive uma visão onde um pão de cevada deu contra a tenda do capitão e o matou e o devorou. E depois entrou por todo o arraial e nos devorou completamente. Aí teve uma pessoa que disse assim: eu já sei o que é, é Gideão. É Gideão que Deus levantou para destruir os seus inimigos. Deixa eu te dizer uma coisa, normalmente o gafanhoto vem para destruir o trigo ou a cevada. Mas quando Deus decide fazer alguma coisa, Ele usa o trigo para destruir o gafanhoto. Olha que coisa louca. Deus decidiu
inverter a situação. O gafanhoto veio para destruir o trigo, mas Deus usou o trigo para destruir o gafanhoto, a cevada para destruir o gafanhoto. Muitas pessoas estão dizendo o seguinte: olha, meu querido, não pense que você é alguma coisa, que Deus vai fazer algo através da sua vida, ou que Deus vai realmente sustentar essa igreja nesse tempo difícil. Eu quero dizer para você uma coisa: Deus é Deus que realmente brinca com seus inimigos. Deus, Ele faz hora com seus inimigos, Ele zomba dos seus inimigos. Deus, quando Ele quer fazer alguma coisa, Ele usa o trigo contra o gafanhoto, a cevada contra o gafanhoto vem para devorar, mas ele é devorado pela lavoura que ele queria devorar, porque Deus é Deus, Ele é Senhor, é Ele que sustenta a igreja. Às vezes, a gente naturalmente, porque toda transição ela é dolorosa, a gente fica pensando como é que vai ser, será que eu vou dar conta, essa igreja vai acabar. Olha, é até engraçado ouvir isso, eu vou dizer por quê. Porque há 2000 anos atrás, Roma entendeu que podia acabar com a igreja. O Império Romano acabou, e a igreja se tornou mais forte do que Roma. Roma não conseguiu acabar com a igreja. Depois você vai ver que ao longo do tempo, a Idade Média, parecia que a igreja desapareceu. Ninguém via nada de igreja. O último grande discípulo que morreu foi Policarpo. Ele ele foi queimado num tacho de óleo, num tacho de óleo fervendo. Ele foi levado a renunciar a Cristo. Ele não quis, eles jogaram ele devagarzinho num tacho de óleo fervendo e ele morreu. Parece que a igreja acabou daí para frente. Ninguém via a igreja. Só que os anabatistas estavam batizando católicos à torta e à direito na Idade Média. Quando Martinho Lutero, em 1517, fixou as 95 teses na porta da igreja, a história diz que os anabatistas já tinham mais discípulos espalhados por toda a Europa. Eram incontáveis. Depois a igreja começou a se levantar, a igreja reformada, várias outras linhas teológicas começaram a surgir. Os batistas saem lá do meio dos anabatistas e se levantam. A Idade Média, chamada de Idade das Trevas, não conseguiu matar a igreja. Na década de 50, mais ou menos, surgiu algo chamado autocrítica, para dizer que a Bíblia não era a palavra de Deus, e criticaram todas as possíveis falhas da Bíblia. E depois de anos de estudo, os maiores linguistas do mundo, os maiores cientistas do mundo, eles chegaram à conclusão de que não tinha nada significativo que pudesse destruir qualquer doutrina bíblica, qualquer ensino importante, porque tudo que a Bíblia diz realmente tem sentido e é a palavra de Deus, e a autocrítica não conseguiu destruir a palavra de Deus. Você vai vendo por aí, tem histórias. Teve um homem chamado Ernest Keller que saiu dos Estados Unidos e foi para Israel para escavar todas aquelas regiões bíblicas para tentar provar que a Bíblia é uma furada. Ele ficou 50 anos mais ou menos escavando, ele era arqueólogo, e depois que ele terminou, ele voltou de lá crente, escreveu um livro dessa grossura, chamado assim, E a Bíblia Tinha Razão. Ele achou tanta evidência de que tudo era verdade, que ele voltou crente. Sabe, queridos, Jesus disse há 2000 anos atrás: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós temos, além de todas as coisas boas que nós temos aqui na terra, nós temos a palavra de Jesus, que garante que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Gideão era um homem insignificante na nação de Israel, só que quando ele se colocou nas mãos de Deus, ele era um pão que devorou uma nuvem de gafanhotos com 300 homens. Não subestimem aqueles que Deus escolheu, não subestimem aqueles que Deus colocou nesse lugar. Sabe por quê? Deus vai levantar pessoas aqui entre os líderes de células, Deus vai levantar discípulos, Deus vai levantar homens e mulheres e até crianças, e Deus vai usá-los com poder e autoridade para espalhar a glória de Deus por essas nações da terra. Ele tem prometido isso, e eu ainda creio que até o final do meu ministério aqui em Viçosa, eu vou
consagrar pelo menos 1000 pastores. Ainda tem muitos. Amém? Se Deus te chamou, meu irmão, você pode ir para Conchinchina, que Deus vai te trazer de volta, porque você vai ser um instrumento nas mãos dele. Pode ter certeza disso. Em terceiro lugar, nós temos um outro exemplo bíblico, que é o de Davi. Davi não tinha forças para enfrentar um gigante como Golias. Todo mundo sabe disso. Quem era Davi? Davi era um menino, um garoto. Mas a Bíblia diz que Golias era um grande guerreiro, experimentado em guerra, forte, valente, e ele humilhou Israel por quase 50 dias. Israel estava sem força e sem esperança. Todos os soldados de Israel eram valentes e poderiam lutar contra aquele Golias se eles se organizassem. O próprio rei Saul era um homem valente. Não tinha realmente por que Davi ser essa pessoa. Davi vai levar pão para os seus familiares, seus irmãos. Era um menino pequeno, talvez Davi tivesse aí no máximo 1,70 m naquela época. Golias tinha mais de 3 metros de altura. Então, se você olhar bem, Golias era praticamente o dobro de Davi. Se ele fosse lutar contra Golias, Davi estava mais ou menos assim, pouco para cima do joelho, para baixo do joelho, para cima, né? Pouco para cima do joelho de Golias. Imagina, vem Golias, vem Golias. E Golias podia só dar um chute nele. Mas Deus decidiu escolher Davi, no meio de tantos homens capacitados, Davi Miranda. Deus escolheu um Davizinho daquele. E aí eu fico pensando uma coisa: quando Deus decide usar alguém que não é capaz, nem se todas as pessoas capazes do mundo se reunissem, elas poderiam realizar o que uma pessoa incapaz nas mãos de Deus realizaria. O que importa não é o quanto você é capaz, porque Golias era mais capaz do que todos ali, só que Davi era mais amigo de Deus do que todos os capacitados que estavam ali reunidos. Deus não quer saber o quanto você é capaz, Ele quer saber o quanto você é amigo dEle, o quanto você o conhece, o quanto você o ama, o quanto você está disposto a obedecê-lo, o quanto você se rende a Ele. Ele quer saber o quanto você o conhece, porque Davi não conhecia nada de guerra, ele conhecia Deus. Davi não tinha nenhum amigo guerreiro, mas ele tinha Deus por ele. E ele encarou aquele gigante. A graça de Deus lhe bastava. Ele era fraco, mas ele se tornou mais forte do que Golias, porque o poder de Deus se aperfeiçoou na sua fraqueza. Sabe o que é isso que Deus quer fazer conosco? Nos entender que não depende de nós, de quem nós somos, mas de quem Ele é. Não depende do quanto nós podemos, depende do quanto Ele pode. Não depende de quantas experiências de guerra nós temos, depende só de quem é Deus da nossa vida. Davi entendeu isso. Nosso último exemplo, a Bíblia fala a respeito da multiplicação dos pães. A Bíblia diz que os discípulos foram questionados por Jesus. Lá em João capítulo 6, versículo 5, Jesus, diante da multidão, Jesus fala o seguinte: onde compraremos pães para lhes dar de comer? João 5, 6. Os discípulos não viam recursos, não tinham recursos para alimentar aquela multidão. Não existia recurso. Jesus vem para eles e diz: onde compraremos pães para alimentá-los? Os discípulos, ele perguntou isso para Filipe. Normalmente esse tipo de pergunta deveria vir de Tomé, né? Só que não veio de Tomé, veio de Jesus. Jesus perguntou: onde compraremos pães para alimentá-los? Filipe ficou olhando para Jesus. André disse o seguinte: Senhor, nem 200 denários dariam para comprarmos pães para cada um ficar com um pedaço. Então,
Jesus sabia que não tinha padaria em lugar nenhum ali naquele lugar onde eles estavam, e muito menos padaria que tivesse pão para mais de 5.000 pessoas. Mas André revelou uma coisa pior ainda que tivesse padaria, ninguém tinha dinheiro. 2 problemas sérios, não tinha pão e nem dinheiro. Como é que você vai alimentar uma multidão sem pão e sem dinheiro? Jesus perguntou isso, o texto diz o seguinte: e isto lhes perguntou para lhes experimentar. Onde compraremos pães para lhes dar de comer? Um falou: Senhor, nem 200 denários daria para comprarmos pães para alimentar todos eles e cada um ficar com um pedaço de pão. Um outro veio e falou assim: olha, tem um rapaz aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Era o lanchinho dele. É interessante que eles não tinham recursos, então eles pegaram a única coisa que eles tinham, que era insuficiente, que poderia ser chamado de incapacidade, que não era suficiente para todos. Mas Deus não disse que precisamos ter para todos, Ele disse apenas que precisamos dar o que temos. E eles pegaram o que eles tinham e colocaram nas mãos de Jesus. Aquele pão era a conta de um, mas nas mãos de Jesus alimentou a todos. Sabe, queridos, quando eu cheguei em Viçosa, hoje de manhã eu contei isso, eu quero que você escute. Quando eu cheguei em Viçosa, as pessoas diziam assim: o pastor Marcos é um homem de oração, poderoso. Só que eu me conheço bem, e eu sabia quem eu era. Eu era um homem desesperado. Quem eu era? Eu cheguei aqui, eu era pouco mais do que um adolescente. Eu era casado. Mas quem me via por fora sabia que eu era um menino, eu tinha cara de menino. Até o Mateus tem mais cara de homem do que eu tinha naquela época. As minhas experiências eram experiência de escola, do pouco tempo que eu estudei nas escolas normais. Era experiência de jovem aqui na igreja. Eu não tinha experiência ministerial. Eu nunca tinha visto um demônio para eu expulsá-lo. Eu tinha algumas pequenas experiências com Deus, mas na verdade eu olhava para esse desafio que era Viçosa e eu realmente entrava em pânico. As pessoas falavam de certos assuntos que eu nunca tinha nem ouvido falar. E eu ia para a enciclopédia, eu ia para o dicionário, eu procurava informação aqui e ali, para na próxima vez que eu conversar, eu saber quem foi fulano de tal, o que aconteceu em tal época. Aí quando eu chegava para falar daquilo, alguém fazia uma pergunta, eu já não tinha resposta. Até mesmo na teologia, muitas vezes eu me perdia, porque eu estava realmente começando. As experiências que eu tinha eram experiências de briga na escola quando eu era adolescente, desobediência aos pais em algumas fases da minha vida, ou então arrependimento e obediência, conserto, reconciliação. Mas era experiência na casa do meu pai, era experiência na escola, era experiência na igreja onde eu frequentava, porque eu não tinha experiência de ministério. Eu não sabia o que era isso. Como é que Deus podia usar um menino? Quem estava aqui na época lembra como eu era. E aí, eu tive uma experiência muito ruim logo no início do ministério. O Aldeir deve lembrar disso, e outras pessoas que viveram na época. Alguns específicos que participaram lembram. Um homem chega para mim, reúne os diáconos da época dentro de uma salinha. Hoje ele é muito amigo meu, Deus restaurou tudo, mas ele chega para mim, aponta o dedo assim na nossa cara e começa a falar: vocês são hipócritas, fariseus, e pá, apontando o dedo da nossa cara. E no meu tempo de adolescente, quando alguém apontava um dedo na cara da gente, a gente enfiava o dedo pela boca dele. E aí, naquele momento, eu esqueci que eu era adolescente, que eu era pastor, e eu levantei e falei: tira o dedo da minha cara, porque você vai engolir esse dedo. Falei de outros jeitos lá na época, e chamei ele para briga. Esqueci que eu era pastor. Falei: eu vou te encher de... Você entende? Aí ele ficou assim nervoso e sentou, e aí ele se retirou. Mas aquele negócio me deixou muito mal, porque eu era pastor. Eu lembrei depois que eu era pastor.
Eu ainda estava acostumado com esse negócio. Eu era menino e o povo me chamava de senhor. Eu falei, senhor, cadê? Lá na minha cidade eles me chamavam de Marquinho, aqui eles me chamavam de senhor. Eu falei, gente, eu sou Marquinho, eu sou senhor. E aí, nesse dia, eu fui para casa, a gente não tinha filho ainda. Eu entrei no quarto e falei com a Luciana, não me incomoda não, porque eu tenho que orar, porque eu estou apavorado. Eu quase bati no homem agora, lá na igreja. Aí eu orei de 11 da manhã até quase 7 horas da noite, chorei, me humilhei, me arrependi. E aí, quando começou o culto à noite, o menino fez aniversário de 12 anos, o filho do Aloí, que ele é primo seu, né, o Felipe, primo da Marisa. Aí ele veio aqui desse lado aqui do púlpito, lá na antiga igreja. Aí eu coloquei a mão nele assim para orar. Ele foi batizado com o Espírito Santo. Começou a falar em línguas. Aí a igreja começou a se mover na presença de Deus, o povo começou a se ajoelhar, começou a chorar diante de Deus. Aí chega aquele cara que eu tinha quase brigado com ele cedo. Ele chegou na porta assim, olhou. Eu acho que ele pensou que a igreja já está vazia, que o negócio ia estar todo estragado. Aí ele olhou assim, assustado e vazou. Ficou com raiva de mim um tempão. Aí depois, um pastor falou com ele. Não, aí depois a gente começou a melhorar um pouquinho, a gente começou a ficar amigo de novo. Aí ele me deu uma mobilete de presente. Sabe o que é mobilete, né? Aquilo que parece que é moto, parece que é bicicleta, e não é nenhuma das duas coisas. Não é moto e nem bicicleta. Você acelera, ele não vai. Você pedala, ele não vai também. Aí você sai empurrando aquele trem. Mas a Luciene tentando andar naquele negócio. Quase acabou o nosso casamento. Eu era magrela, aquela mobilete pesada. Aí Deus me deu direito para comprar um carro, um Fusquinha. Comprei. Peguei a mobilete e dei de presente para uma pessoa. Isso não é presente de se dar, né? Mas o irmão ficou com raiva de mim. E ele falou, você não pode dar o que eu dei para você para outro. Vai ter que pagar. E falou o preço era mais caro que o Fusca. Eu falei, eu vou ter que vender o Fusca. Aí vendi o Fusca. E fui lá levar o dinheiro para ele. Até o Rodrigo foi comigo, você lembra, Rodrigo? Rodrigo, irmão Silvio, alguma outra, eu acho que o Daniel, não sei. Juntamos a galera, fomos lá pagar. Aí ele não quis receber. Aí eu falei, agora ficou esquisito, né? Não estou com Fusca, não estou com mobilete. Aí o homem foi reunido na igreja lá em Ponte Nova. O pastor falou com ele, você é rebelde. Aí ele ficou com raiva e veio embora. No meio do caminho ele falou, eu sou rebelde. Aí voltou para Ponte Nova, falou, sou rebelde, o que eu tenho que fazer? Foi, escreve uma carta e pede perdão para o pastor Marcos. Aí ele escreveu uma carta e enfiou debaixo da porta aqui dessa igreja, a gente já estava aqui. Aí a gente voltou a ser amigo de novo. Mas sabe o que Deus falou comigo naquelas épocas? Olha, eu preciso da sua coragem, porque vai ter homens que vão tentar mandar em você, vai ter pessoas que vão querer dizer como tem que ser essa igreja, e eu preciso daquele guri que brigava lá na escola para lutar pelo evangelho, para lutar pela palavra, para ter uma liderança firme, para guiar esse ministério. Graças a Deus eu não precisei bater em ninguém, mas se precisasse naquela época, provavelmente eu bateria. Depois eu pedia perdão. Teve uma vez que chegou um homem aqui na igreja, um pastor. Muita gente deve lembrar disso. Eu vou te contar isso para você assustar um pouquinho, mas para você saber por que Deus usa nossas fraquezas. O pastor começou a pregar aqui, fazer muita coisa. O cara era muito mais artista do que você imagina. E tinha uns blocos aqui que a gente tinha colocado para começar no futuro a construção da igreja. Aí tinha alguns irmãos da igreja que tinham falado assim, olha pastor, quando começar a construção, fala comigo que nós vamos contribuir. Ele me liga no meio da tarde e fala, pastor, vou levantar uma grande oferta nessa igreja. Eu falei, vai não. Vou levantar, pastor. Eu falei, vai não. Não vai mesmo. Eu vou levantar, metade vai ser minha, metade vai ser da igreja. Eu falei, vai não. Não vai mesmo. Aí ele começou a pregar aqui, pegou o bloco e falou assim, ó, quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Você vai dar 1000. E ele começou a fazer isso, eu levantei, fiquei bem aqui assim, mais ou menos assim, ó.
olhando para ele para ver se ele olhava para mim. E o cara não me olhava, ele olhava assim. Aí aquele menino lá começou a nascer de novo aqui. Aí eu cheguei nele, peguei no pescocinho dele, tomei o microfone dele e falei, senta. Quem se lembra disso? Eu falei assim, ó, você não é pastor, você nunca mais prega aqui, sua conferência acabou. No dia seguinte, eu mais o Wellington fomos lá no hotel, onde ele estava para despachá-lo. Aí ele falou, não, pastorzão, o que é isso, rapaz, vai ser bom demais hoje à noite. Eu falei, que bom demais, o quê? Você vai ver, hoje vai ser bom, hoje vai lotar. Eu falei, vai não, sua conferência acabou. E ele falou, não, rapaz, fica tranquilo, vai ser bom demais. Eu falei, ó, sua conferência acabou, você não apareça lá na igreja, porque acabou sua conferência. Aí ele falou assim, não, pastor, eu vou lá, vai ser uma bênção e depois você vai me agradecer. Eu falei, você não entendeu. Lá na igreja tem gente que se eu falar assim, ora, eles oram. Se eu falar bate, eles batem. Se você aparecer lá, nós vamos dar uma coça tão grande em você, que você nunca mais vai querer ouvir o nome Viçosa. Ele sumiu. Não foi, Wellington? Você estava lá? Deus disse que eu precisava ter coragem para ser pastor, apesar de isso ser uma fraqueza. Mas o poder de Deus se aperfeiçoou nessa fraqueza. Nunca precisei bater e nem matar ninguém. Mas na verdade, queridos, precisei ter coragem, porque eu era um menino, e para as pessoas acreditarem em mim, eu precisava ter coragem para fazer a vontade de Deus, para resistir o pecado, para enfrentar as trevas e todas as lutas que passamos aqui. A Bíblia diz que essa multidão precisava ser alimentada, mas tudo que eles tinham eram 5 pães e 2 peixinhos. Isso não é nada nas mãos de um homem qualquer, mas nas mãos do Senhor. Isso é suficiente para ele causar uma grande transformação. Jesus usou aquele lanchinho de uma pessoa para alimentar uma multidão. Eu quero que você saiba que a sua fraqueza existe para te manter humilde. Eu nunca pude ser alguma coisa na vida, porque eu nunca achei que eu seria alguma coisa na vida, se não fosse pela graça de Deus em mim. Então eu nunca pude me gloriar de qualquer coisa, porque tudo foi a graça de Deus. A minha fraqueza acabou se tornando no meio de proteção, porque quanto mais fraco eu me sentia, mais necessidade de estar diante de Deus eu tinha. E aí, a minha fraqueza passou a ser um instrumento através do qual Deus poderia fazer mais e eu poderia depender mais desse Deus. E eu entendi que a minha fraqueza, como Paulo entendeu, passou a ser a minha força. Ele diz no versículo 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, é então que sou forte. Um novo tempo começa quando nós mudamos a forma de pensar. Um novo tempo. Muitas pessoas dizem, eu não posso porque eu não sou capaz, eu não sei, eu não estudei muito, eu não tenho idade suficiente, eu não tenho tempo, isso, aquilo e aquilo outro. Todas essas questões são fraquezas que nós colocamos na nossa frente para dizer por que Deus não pode fazer nada em nós e através de nós. Mas quando você diz o seguinte, olha Deus, se o Senhor quer alguma coisa de mim, está aqui o que eu tenho. É isso. Usa-me. Você vai começar a ver realmente a graça de Deus em você. Paulo passou a admirar suas fraquezas, quando ele entendeu que ele ficava mais forte, se admitia que era fraco. E aí, hoje Deus está nos dando uma oportunidade de viver um tempo difícil, mas um tempo oportuno mesmo, um tempo importante. Porque todas as vezes que um arqueiro pega o arco e puxa para trás, retesando o arco, a impressão que dá é que ele está
andando para trás. Mas para uma flecha ir mais longe, Deus precisa puxá-la para trás. E o que vocês sentem hoje é que vocês estão perdendo. Mas na perspectiva de Deus, pode não parecer, mas todos nós estaremos ganhando, se entendermos que Deus vai usar a fraqueza de cada um para mudar a história de Viçosa. Porque todos nós dependentes do Espírito Santo, eles vão começar a dizer, não é o pastor Marcos, é o Deus dessa igreja que mudou a minha história. É o Deus desse povo, é a presença de Deus na vida dessa igreja, é a humildade desse povo, é a fé dessa igreja, é a entrega desse povo que tem transformado essa cidade. E nós vamos ver isso, queridos. Nosso coração está um pouco apertado, muito apertado, mas nós estamos confiantes de que Deus resolveu mexer em nossas vidas. Ele sempre fez isso conosco, mas Ele está mexendo em todos nós, porque Ele quer nos puxar para um nível mais alto, e quer puxar toda essa igreja para um nível mais alto, e por isso Ele gera esse desconforto. Mas é como eu estava falando hoje lá naquela mesa, né? É a dor do crescimento. Crescer dói, mas é bom crescer.